mais recentes mistérios da ciência eram a descoberta dos raios-x, que tinha como sua capacidade atravessar a maioria dos materiais. Não faça osso sobre isso! Wilhelm Röntgen está em casa! Espero que Herr Röntgen possa explicar os raios-x. Ah! Raio-X! Excepcional! Ouçam com atenção. Foi em 1895 que eu descobri os raios invisíveis que poderiam ser usados ao invés da luz para tirar fotografia. Eu os chamo de... Raios-x! Certo! Porque X é o símbolo científico do desconhecido. Mas agora eu sei que esses raios eram raios de energia eletromagnética, assim como a luz ou as micro-ondas. As ondas de rádio! Mas, devido ao curto comprimento de ondas, elas passavam facilmente por algumas substâncias como carne, mas eram detidas por outras como o osso. Então, se você usar os raios-x para tirar a foto de uma pessoa, não irá ver a pele dela, mas os ossos dentro da pessoa. Marie achou que aqueles raios eram justamente o raio-tema que ela estava procurando, e em 1897 começou a trabalhar. Nos meses seguintes, Marie pesquisou vários materiais para descobrir se eles remetiam os raios misteriosos de Henry ou não. E em fevereiro de 1898, Marie tinha encontrado a chave para uma nova física, a física nuclear. Marie descobriu que, na verdade, eram duas as fontes de radioatividades presentes e em 1898 conseguiu encontrar uma delas, um novo elemento que ela chamou de polônio, em homenagem à sua terra natal. Foi ao anunciar a descoberta que empregou pela primeira vez a palavra radioatividade. Antes, Marie e Pierre estudaram as estranhas propriedades do rádio. Descobriram que ele tornava o vidro fosco e fazia com que outras substâncias ficassem radioativas. Não imaginavam que o rádio também estava afetando a eles próprios. Marie Curie é uma famosa personagem da história da ciência. É uma física polonesa. Foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel, se destacando como pesquisadora em uma época em que as universidades eram de domínio masculino. Com a ajuda de seu marido, Pierre, ela inventou a radioatividade e descobriu novos elementos radioativos, como o tório, o polônio e o rádio. Foi apenas a partir do seu trabalho que surgiu um enorme interesse pelos fenômenos radioativos e que essa área começou a se desenvolver de fato. Costuma-se dizer que a radioatividade foi descoberta pelo físico Henry. Mas só depois de 2 anos esse fenômeno foi percebido como algo totalmente novo graças às pesquisas de Marie e seu marido. Marie faleceu em 1934 pela exposição à radioatividade, mas a sua vida não foi em vão. Graças a ela, a radioatividade atualmente é usada amplamente. O processo de seleção natural de Charles Darwin é adotado pelos cientistas como a teoria mais provável da capacidade que determinando seres vivos possuem de sobreviverem ao longo do tempo. Todo esse mecanismo está provado através de fósseis. Segundo Darwin, a seleção natural ocorre através da conformação de certas propriedades benéficas ao contexto ambiental, as quais são legadas hereditariamente para os sucessores dos seres vivos. Os traços não propícios vão desaparecendo, pois não são mais transmitidos para seus filhos. Este é o procedimento elementar da teoria evolutiva. A natural pode ser expressa com a seguinte lei geral: se há organismos que se reproduzem e se os descendentes herdam as características de seus progenitores, e se há variação nas características e se o ambiente não suporta todos os membros de uma população em crescimento, então aqueles membros da população com características menos adaptativas morrerão, e então aqueles membros com características mais adaptativas prosperarão. Foi um naturalista britânico que alcançou fama com convencer a comunidade científica da ocorrência da evolução e propor uma teoria para explicar
como ela se dá por meio da seleção natural e sexual. Essa teoria culminou no que é agora considerado o paradigma central da explicação de diversos fenômenos na biologia. Foi laureado com a medalha Wollaston, concedida pela Sociedade Geológica de Londres. Darwin começou a se interessar por história natural na universidade enquanto era estudante de medicina e depois teologia. A sua viagem de 5 anos a bordo do brig HMS Beagle e escritos posteriores trouxeram-lhe reconhecimento como geólogo e fama como escritor. Suas observações da natureza levaram-no ao estudo da diversificação das espécies e, em 1838, ao desenvolvimento da teoria da seleção natural. Consciente de que outros antes dele tinham sido severamente punidos por sugerir ideias como aquela, ele as confiou apenas a amigos próximos e continuou a sua pesquisa tentando antecipar possíveis objeções. Contudo, a informação de que Russell Wallace tinha desenvolvido uma ideia similar forçou a publicação conjunta de suas teorias em 1858. Charles tomou o maior cuidado para não dizer nada de específico sobre a evolução do homem, mas não era preciso ser um gênio para entender que, se a teoria da evolução estivesse correta, os seres humanos, como todos os seres vivos, descendiam de alguma criatura primitiva. A maior parte das pessoas achava que essa criatura era um macaco. Charles e outros cientistas não tinham a mesma opinião. Charles achava que descendíamos de um bicho marinho, um polvo, caramujo ou algo assim. Muitos cientistas não concordavam em absoluto com Charles. Nem as pessoas, nem padres e pastores admitiam essa teoria.